Quem não me conhece ainda, eu sou o professor Giovanni Dias. Eu estarei com vocês aí na disciplina de Direito Penal, beleza? Então, assim, a disciplina de Direito Penal, não puxando sardinha para o meu lado, né? Mas eu considero uma disciplina bem tranquila, tá? Porque é uma disciplina que você estuda com um gosto maior de estudar, né? Por que com um gosto maior? Porque você relaciona a esfera do direito penal ao seu dia a dia, né? Qual foi o aluno que nunca pensou em matar alguém? Todo mundo já pensou em matar alguém, né? Todo mundo já cometeu aí, por exemplo, pelo menos uma injúria. Eu tenho certeza que você já cometeu. Então, é aquela coisa, o Código Penal, né, ele tem muito a ver com o dia a dia das pessoas. Então, fica sendo uma disciplina um pouco legal, tá? Uma disciplina um pouco legal, assim, de se estudar, de se aprender. Tá bom? Tranquilo? Então, galera, a gente vai começar agora, tá? A gente vai começar agora a nossa parte do Código Penal, tá? Eu vou compartilhar aqui minha tela, tá certo? Já estou aqui, ó. Pronto, compartilhar a tela aqui. Pronto, então, galera, a gente vai trabalhar agora com a parte do Código Penal, beleza? Tranquilo? O que foi que eu separei para vocês? Eu separei para vocês as questões que caíram aí nos concursos anteriores, tá bom? Da PM Alagoas. Então, como eu trouxe questões certo e errado, a gente vai trabalhar em cima do foco da banca, tá? Certo e errado. Explicando, claro, né? A partir do que a gente for vendo aqui, eu vou explicando tópico a tópico e entrando um pouco no que a letra da lei diz. Não se enganem, pessoal, não se enganem. 90% da cobrança em qualquer concurso é letra de lei, beleza? Mas não é por isso que a gente vai ficar apenas na letra da lei. Nós vamos além, tá? Um pouco além, certo? Mas o necessário para que você passe. Não adianta a gente também encher linguiça demais, doutrina, jurisprudência, de forma exagerada, uma coisa que não vai cair no teu concurso, tranquilo? Então a gente vai no foco, a gente vai em cima do que importa. Então bora lá, sem mais delongas, vamos ver essa questão aqui, o que foi que a CESP trouxe aqui pra gente. Bora lá. O que é que ele diz aqui, galera? Ó, ele diz, ó, Pedro residia na cidade X com sua companheira Maria, né? Em uma discussão doméstica, Pedro esfaqueou Maria, que teve de ser atendida na cidade X, já que na cidade Y, perdão, né? Já que em X não havia atendimento médico adequado a seu caso. Maria faleceu na cidade Y em decorrência da lesão sofrida. Tranquilo. Então, a ação aconteceu aonde? A ação aconteceu na cidade X, beleza? Só que Maria foi atendida na cidade Y, tá? Então foi um local diferente. Então, a ação ou a omissão aconteceu em um local e o resultado aconteceu em outro local. E o que é que ela diz aqui no final? Ó, Maria, vou até dar uma ênfase aqui, ó. Maria faleceu na cidade Y em decorrência da lesão sofrida. E o que é que ele fala? Galera, o mais importante da questão não é a situação hipotética, é muito importante. Só que o que é mais importante é a própria assertiva, que eu vou julgar assertiva, tá? Nessa situação, considera-se o lugar do crime a cidade X. Galera, vamos lá. Para entender essa questão, a gente tem que entender o que é lugar do crime e o que é tempo do crime. Então, lá no artigo 4º do Código Penal, eu vou falar do tempo do crime. Então, qual é o tempo do crime, galera? Tempo do crime é o tempo da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Então, se eu dou um tiro em alguém hoje e essa pessoa morre daqui a 3 dias, o tempo do crime é o quê? É hoje, independentemente do resultado. Só que na parte do lugar do crime, eu já tenho uma concepção diferente, né? Lugar do crime, eu considero tanto o local da ação ou da omissão, no caso aqui ele deu uma facada em Maria, tá? Então a cidade X vai ser lugar do crime, como também o local do resultado. Qual é o resultado da facada? A morte. Então o local do resultado também vai ser lugar do crime. Por isso que eu falo que lá na teoria do tempo do crime, eu tenho a teoria da atividade, tá? E aqui no lugar do crime, eu tenho a teoria da ubiquidade, que é a teoria que diz que
Considera-se o crime o lugar da ação ou da omissão, mais o resultado. E o que é que ele fala aqui na questão? Considera-se o lugar do crime a cidade X. E aí, galera? E aí? Certa questão. Certa questão. Professor, mas a CESP, ela falou que considera-se lugar do crime a cidade X. O senhor não falou que eram as duas cidades, professor? E aí, eu marquei errado, porque o senhor disse que eram as duas cidades. Galera, aprendam uma coisa. Aprendam uma coisa para a banca CESP. Banca CESP, questão incompleta não é questão incorreta, beleza? Então, repete comigo. Questão incompleta não é questão incorreta. Estaria errado se ele tivesse falado assim, ó, nessa situação, considera-se lugar do crime somente a cidade X, beleza? Aí estaria errado, porque lugar do crime é a cidade X e Y. Só que ele não falou isso, né? Então, confundiu a mente aí do candidato, né? Eu confesso a vocês que até mesmo eu, quando fui fazer essa questão, eu fiquei, deixa eu colocar aqui, ajustar aqui o microfone, eu fiquei, galera, um pouco também pensativo, né? Eu fiquei um pouco pensativo aí quando eu fui fazer essa questão, mas já conhecendo a banca, né, não me enrolei nela, tá certo? Vou colocar aqui para acompanhar também os comentários de vocês, tá? Colocar aqui, acompanhar os comentários. Pronto, beleza. Estaria incorreto. Acesse suas pegadinhas, exatamente, né? Então, galera, questão correta, tá? Questão correta aqui, tá perfeita. Cuidado, para ter a exclusão, para que a questão ficasse incorreta, tinha que ter o quê? Tinha que ter o somente, tá bom? Então, muita atenção. CESP incompleta não é incorreta. E aí, galera, eu trouxe para vocês aqui, ó, teoria do lugar do crime. Eu vou explicar a letra da lei, tá? A questão e mostrar a letra da lei para vocês se situarem onde é que tem isso no código. Então, bora lá. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Tranquilo? Galerinha, isso aqui é lugar do crime. Só que eu tenho a teoria do tempo do crime também. Eu tenho o tempo do crime e eu tenho lugar do crime. Então lembra, tempo do crime, teoria da atividade. Lugar do crime, qual é a teoria que eu aplico? Teoria da ubiquidade. Ou também pode ser chamada em tua prova, tá? Como a CESP gosta muito de inovar nas nomenclaturas, pode ser chamada de teoria, ó, vou colocar aqui, mista. Teoria da ubiquidade ou teoria mista. Porque no lugar do crime, ela considera o quê? Ela considera o lugar que ocorreu a ação ou a omissão, mais o lugar que ocorreu o resultado. E aqui no tempo, o Código Penal considera apenas o lugar da ação ou da omissão, independentemente do resultado. Beleza? Professor, como é que eu decoro isso? Pelo amor de Deus, me ensina a decorar isso. Tranquilo, galera. Ó, é só você pegar o mnemônico luta, né? Lugar, ubiquidade. Tempo, atividade. Então, tu vai lembrar da luta, tá? Tu vai lembrar da luta para definir aí lugar do crime e tempo do crime. Beleza? Show, galera. Então, ó, temos aí 81 pessoas assistindo agora, tá? Parabéns para você que está no madrugadão assistindo, beleza? A sua vitória vai chegar, tá? Eu não tenho dúvida de que a sua vitória vai chegar, beleza? Você que está fazendo o concurso da PM Alagoas, você que vai fazer também PM Piauí, PM Ceará, mantenha o foco total. Essa é a hora, galera, de continuar nos estudos, continuar focado, porque muita gente está caindo. Muita gente está caindo, está deixando para lá, está desanimada. E você, a hora do vencedor é agora, tá? A gente manter o foco até o dia da prova, beleza? Então, se você tá aqui, cara, quase meia-noite, né? Você, homem ou mulher, quase meia-noite aqui, eu tenho certeza que você tá comprometido. Pô, meia-noite de um sábado, assistindo aula, compromisso total, tá bom? E sua preparação tá se dando muito bem com isso. Você vai conseguir passar no concurso. Vamos para a próxima questão, sem mais delongas, beleza? Vão vencer sim, Matheus, Luiz, Maurício. Tamo junto, Karina, tá? Contem comigo. Galera, meu ritmo é frenético.
tá? Meu ritmo é frenético. Mas se vocês não entenderem, professor, explica aí de novo. Eu tô no chat aqui também, viu? Professor, explica aí de novo. Fala novamente, eu não entendi isso, tá? Vai dar certo, vamos para a luta, vocês vão gabaritar todas as disciplinas aqui. Então bora lá, pessoal. Próxima questão em tela. Ano 2017, Banca CESP. Vamos lá. Vamos para a situação hipotética, né? Joana contratou Antônia para servir de curadora de sua mãe, uma pessoa idosa. Certo dia, enquanto Antônia dormia, a mãe de Joana, ao caminhar pela sala, caiu e fraturou o fêmur da perna esquerda. Nessa situação, Antônia não será responsabilizada pela lesão sofrida pela mãe de Joana. A conduta omissiva de Antônia é penalmente irrelevante. Olha aí, galera. Pessoal, olha que legal. Vocês estão entrando para a área de quê? Para a área da segurança pública, tá? Então, Maria Eduarda, eu vou já te responder, viu? Só um minutinho, só terminar aqui, eu vou te responder, viu? Mas excelente pergunta. Então, galera, ó, vocês estão estudando para a área de segurança pública. O que é que vocês vão se transformar em quê? Né? Em agentes garantidores de acordo com a lei, tá? Não só a pessoas ali próximas, não só a um filho seu, mas a terceiros que vocês nem conhecem. Então, o agente garantidor, ele tem o dever, tem o poder-dever de enfrentar o perigo, tá? Ele tem o poder-dever de enfrentar o perigo. A relevância dele, a omissão dele é penalmente relevante. Então, veja, se você é um agente garantidor, você não pode se omitir, tá? Se você se omitir, você responde pelo resultado. Olha que loucura. Então, bora lá. Se você, policial militar de Alagoas, observa uma pessoa sendo estuprada, né? E aí você olha para aquela pessoa sendo estuprada e não faz nada, simplesmente vai embora. Você se omitiu quando você tinha o dever legal de enfrentar, não somente, eu não vou falar para você enfrentar diretamente, mas você tinha um dever legal de ter alguma ação naquele momento, pelo menos ligar para um apoio, né? Se você se omitir totalmente, você responde pelo próprio estupro. É como se você estivesse estuprando a pessoa também. Por quê? Relevância da omissão. E o que é que ela diz aqui, ó? Ela diz que a conduta omissiva de Antônia é penalmente irrelevante. Tá errado. Porque Antônia assumiu o risco aí de produzir o resultado, ou então Antônia, nesse caso, né, pegou a responsabilidade pelo resultado. Beleza? Professor, onde é que isso vai se adequar no Código Penal? Então, bora ver logo que está errada, né? Porque Antônia é sim, nesse caso, agente garantidora. Antônia é agente garantidora. Por que ela é agente garantidora? Bora aqui para o artigo 13, tá? Vamos lá responder só uma perguntinha aqui que fizeram, né, Maria Eduarda? Professor, me tira uma dúvida. Tenho que separar a matéria de direito penal do direito processual penal? Maria Eduarda, tem sim, tá? Tem sim, porque são matérias, são códigos diferentes, tá? Então, o estudo, ele deve ser feito também de forma diferente, tá? Você tem que separar aí no seu cronograma um tempinho para a parte de direito penal e um tempinho também para a parte de processo penal, tá bom? Você deve fazer essa jogada aí, certo? Bora lá, tá? Questão errada, tá? Questão errada, David, perfeito, beleza? Coloquem aí, pessoal, o local, tá? O local de onde vocês estão assistindo. 96, quase 100 pessoas aqui, tá? Coloquem aí o local de onde vocês estão assistindo. Vamos lá. Galerinha, relevância da omissão. O que é que o artigo 13 diz? Ó, olha que legal. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem? A linha A, tenha por lei a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Aqui, por exemplo, é o policial militar, que vê uma pessoa sendo estuprada, simplesmente olha para o estupro e vai embora. Não liga para a polícia, não faz nada para evitar aquele estupro. O policial militar, ele não responde por omissão de socorro. Ele responde pelo próprio estupro. Por quê? Porque ele é um agente garantidor. Beleza? Eu vou já trazer aqui uma tabelinha bacana. A linha B. De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado.
tá bom? Então, galera, se você assume a responsabilidade de impedir o resultado, você também se considera um agente garantidor, tá? Então, no caso da questão em si, a gente pode enquadrar ela aqui. Claro, ela tem uma obrigação, ela com seu comportamento, ela abarcou aquela responsabilidade para ela, mas o que se adequa mais à situação é a linha B, né? Essa Antônia, de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Então, a princípio, ela não é um agente garantidora quanto a idosa que fraturou o fêmur, né? Ela não é um agente garantidor a princípio, mas a partir do momento em que ela assume a responsabilidade de cuidar da idosa, ela se enquadra aqui na linha B. Então ela não pode se omitir. Então, a partir do momento que ela se omite, a omissão dela é penalmente relevante, tá? Quer ver uma situação interessante, galera? Olha aí a galera aí de Petrolina, né? Mandar um abração, Petrolina, Escada, Recife, Juazeiro, Bahia, Maceió. Vou já responder, viu, Dave? Vou já responder. Escada, Petrolina, Aracaju, cara, muito legal, muito legal. Me segue também lá no Instagram, tá? Giovanni Dias Carvalho, muito bom. Rumo à Gloriosa, Palmares, São Brás, Lagoa do Carro, muito bom. Galera, vamos lá. Então nós temos aqui, galera, ó, nós temos o crime, por exemplo, vou botar aqui o crime de omissão de socorro, tá? Omissão de socorro. E nós temos aqui o crime, vou botar aqui de uma forma bem direta, que está sendo cometido. O crime que está sendo cometido, tá bom? Então vamos lá. O que acontece aqui? Olha como o agente garantidor ele se ferra. Olha aí, ó. Omissão de socorro. Cara, se você hoje, você ainda não é policial militar, imagina que eu vou pegar um aqui, ó. Vou pegar um aqui. Vamos lá. A Tamires. Pronto, Tamires, imagina que você, né, Tamires? Você ainda não é policial militar. Você passa em frente a um banco que está sendo assaltado, né? Não vou nem falar banco, vamos falar o estupro novamente, né? Você passa e encontra alguém sendo estuprado, tá? E aí você observa aquele estupro, Tamires, e não faz nada. Você não liga para a polícia, você não faz nada, Tamires. Mas vem cá, Tamires. Você tem por lei a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância quanto àquela pessoa que está sendo estuprada? Não. Você, de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o estupro? Também não. O seu comportamento anterior foi o que criou o estupro? Também não. Então, Tamires, você vai responder aqui, Tamires, ó, por omissão de socorro. Por quê? Porque nesse caso do exemplo, você é um particular. Aqui, ó, é no exemplo que eu estou dando, tá? Do estupro, beleza? Não é que o particular sempre vai responder por isso. É no exemplo que eu estou dando. Imagina que eu, policial militar, observo essa cena e não faço nada. Eu respondo por omissão de socorro ou pelo próprio crime de estupro. Opa, o policial militar, ó, responde pelo próprio crime de estupro. Então, galera, quando a omissão é penalmente relevante, ele responde pelo resultado. Tranquilo? E, cara, tem muitas questões legais para a gente ir massificando esse pensamento. É muito legal, tá? Só que no Código Penal, nós temos o princípio do poder-dever. O que é o princípio do poder-dever? Galera, você, policial militar, eu já fui policial militar do estado do Piauí, tá? E já enfrentei, na verdade, eu já estive de serviço durante 2 assaltos a banco, tá? 2 assaltos a banco, Banco do Brasil, aqui na minha cidade. O que acontece? Meu irmão, chega você e outro militar na frente do banco, 15 bandidos fortemente armados, AK-47, tá? Granada, outros tipos de fuzis, metralhadoras, pistola. Meu amigo, você e outro policial, você não vão meter os peitos também não, pelo amor de Deus. Mas você faz o quê? Chama reforço. Foi o que a gente fez. Chamamos reforços e aí a gente enfrentou. O que a gente não pode é se omitir, tá? O que a gente não pode é se omitir. Mas o agente garantidor também não tem que se suicidar, não. Porque isso aí é um suicídio, né? Você vai estar se matando, tá bom? Se for você e outro contra 15 caras de fuzil, pelo amor de Deus, é se matar, tá bom?
Professor, isso depende de estado para outro que reside. Professor, isso depende de estado para outro que reside. Janaildo, eu acho que eu estou entendendo. O PM de um estado, ele tem responsabilidade no outro? Você está perguntando isso, né? Tem também, tá? Tem também. Tá? O policial, mesmo de férias, por exemplo, ele está de férias lá no Ceará, ele é PM em Alagoas, mas ele tem também, ele ainda assim é um agente garantidor para aquela situação que está acontecendo lá no Ceará, tá bom? Então, sempre que cair na questão, também pode considerar. E se for um policial, está ocorrendo um assalto a banco, vários homens armados têm o dever de intervir. Exatamente, David. Você não vai meter os peitos, por quê? Dever, poder. Às vezes você tem o dever, mas não tem o poder de enfrentar. Mas pelo menos para você não responder pelo crime que está acontecendo lá, tá? Que é o crime de furto, né? O furto a banco lá, ou roubo a banco, se tiver acontecendo violência ou grave ameaça. Para você não responder por aquele crime, você tem que pelo menos chamar reforço. Agora, se você está de serviço, está acontecendo lá o assalto a banco, e não existe assalto, né? Está acontecendo lá o furto a banco, e você não faz nada, você finge que não está acontecendo, aí você se omitiu, sua omissão é penalmente relevante e você responde, tá? Para você se livrar dessa responsabilidade, chama pelo menos o reforço, tá tranquilo. Tá bom? Beleza? Então é isso, pessoal. Relevância da omissão, tá? Um abração para a galera de Camusim, tá? Grande Giancarlo aí, professor de português também, fera, tá bom? Tamo junto. Beatriz Marechal Deodoro, muito bem. 94 pessoas, cara, tô muito feliz, tá? Galera tá em peso aí. Vamos que vamos. Rumo à aprovação, meus irmãos. Rapaz, quando tem uma live 11h30, que a galera, 94 pessoas no foco, eu acredito na meritocracia, tá? O resultado vai vir, meu irmão, o resultado vai chegar, tá? E você tá fazendo sua parte para o resultado chegar. Amigo, eu me tremo todinho, eu me arrepio, tá? Quando eu vejo uma pessoa meia-noite, não saiu nem edital ainda, e você aqui no foco. Rapaz, eu fico doido. Bora lá. Galera de Pix aí, Jordan, um abração também. Vamos para frente. Próxima questão. Então, deu para entender aqui, né, pessoal? Deu para entender, deu para pegar o esquema, né? Bem simples, ó, penal não tem mistério, tá? Segue aqui o mestre que vai dar certo, vai dar certo. Você não vai errar uma questão de penal, tá bom? Se você errar uma questão de penal, depois venha tirar satisfação comigo, beleza? Nunca mais eu dou aula se você errar uma questão de penal, tá bom? Tá feito o compromisso. Bora lá. Próxima questão, CESP, SEBRASP, soldado da Polícia Militar. Vamos lá. A respeito da aplicação da lei penal, do crime e da imputabilidade penal, julgue o item a seguir. Olha o que acontece aqui, galera. Ó, um crime é classificado como crime culposo quando a gente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Aí, pelo amor de Deus, aí me quebra, né? Pelo amor de Deus, errado. Questão, ó, errada. Absolutamente errada, tá? Aqui, galera, para ser mais baixaria que isso, era só faltava a banca cuspir do lado do candidato, pelo amor de Deus. Completamente errada essa questão, tá? E o que é que... Então, vamos aqui analisar o gabarito, ó. Errado. Professor, por que é que está errado? Olha aqui, letra da lei. Vamos analisar a letra da lei, tá? Cara, muito bom. A galera aí, errado, muito bom. Parabéns, viu? Vamos analisar a letra da lei, galera. Vamos lá. Crime doloso. Crime doloso. Ó, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Beleza? Doloso, quando eu quis ou eu assumi o risco de produzir o resultado. Galera, olha que interessante. Dolo é quando eu quero ou assumo o risco, mas no dolo eu ainda tenho algumas classificações dentro do próprio dolo, tá? E eu vou trazer aqui para vocês. Ó, eu tenho 2 tipos de dolo, tá? Claro, doutrinariamente, todo dia os doutrinadores inventam uma coisa nova, tá? Mas o que vocês devem saber ó, o que vocês devem saber para a prova, né? Para a prova. Quando a gente quis o resultado, eu chamo isso de dolo, ó, direto, tá? Direto. Quando a gente assumiu o risco de produzir o resultado, eu chamo isso de dolo indireto. Dolo indireto. Beleza?
Esse dólar indireto, existem duas nomenclaturas para ele. Uma, que ele pode ser chamado também de dólar eventual, tá? E a outra nomenclatura dele é que, na verdade, ele seria uma divisão entre o dólar eventual e o dólar alternativo. Só que para a banca, né, como é que a CESP cobra? A CESP cobra o dólar eventual e indireto basicamente como sinônimos. Então, dólar indireto ou eventual, tanto faz, vir aí na sua prova, tá bom? Quando você quer matar alguém, então eu pego uma arma de fogo, tá? Miro na cabeça de alguém, pá, atirei e matei. Eu quero matar aquele indivíduo, dolo direto, dolo direto. O dolo indireto, quando eu assumo o risco. Então, galera, eu não quero matar, mas eu assumi o risco de produzir o resultado. Então, sempre dou esse exemplo aqui, ó. Então, imagina aqui, galera, que você, policial militar, tá? Você, policial militar, olha que desenho lindo, meu amigo, ó, com a mão na cintura e a outra na arma, tá? Você, policial militar, tá atirando aqui, ó. Que acha isso aqui, ó? Você tá atirando num alvo aqui, não é a pessoa, não, aqui é um alvo, viu? Ó? Tá atirando aqui no alvo. Lá na sua roça, na sua fazenda, sítio, tá? E aí aqui atrás, depois do domínio da sua fazenda, tá? Aqui atrás não tem muro, não tem cerca. Tem um pessoal plantando milho, ó. Plantando e colhendo milho, tá? Um pessoal trabalhando aqui atrás, ó. Beleza? E aí o que que acontece? Você tá dando o tiro aqui no alvo, só que você olha aquelas pessoas ali, ó, você tá observando aquelas pessoas, tá? E o que é que você tá dizendo? Rapaz, eu quero atirar no alvo. Eu não quero matar ninguém que tá plantando milho, não. Eu quero acertar o alvo. Só que se eu errar o alvo e acertar aquela pessoa que tá ali plantando milho, problema dela, tá? Problema dela. Então eu não tô nem aí. Então o que que acontece, galera? Quando você assume o risco de produzir o resultado, por mais que você não queira matar ninguém, você só quer acertar no alvo. Só que você pouco se importa com o resultado. Então você assume o risco de produzir o resultado. Nesse caso também é dolo, tá? Você não quer matar a galera que está plantando milho, mas imagina que um tiro vai lá e mata um. Você só fala assim, foda-se, perdão a expressão, tá? Mas é porque Código Penal a gente tem que trazer um pouquinho dessas expressões. Perdão, tá? Mas a gente tem que trazer um pouco dessas expressões para vocês entenderem. Então, ó, o dolo indireto eventual, vocês devem lembrar, galera, do foda-se, tá? Do foda-se. Beleza? Por quê? Porque ele pouco se importa com o resultado. Tranquilo. Crime culposo. Crime culposo, eu tenho dois tipos de culpa. Eu tenho, galera, a culpa consciente e a culpa inconsciente. Culpa consciente e culpa inconsciente. Tá certo? Então, bora lá. Culpa consciente, galera, ela é muito parecida com o dolo eventual. A culpa consciente é muito parecida com o dolo eventual. Porque eu vou até colocar de verdinho aqui, ó. Na culpa consciente, o agente, ó, vamos lá. O agente também está aqui, ó. Também está atirando aqui. Imagina que ele está lá no sítio dele atirando, ó, no alvo, tá? Ele está atirando no alvo e ele observa as pessoas aqui plantando milho. Só que o pensamento dele muda. Pô, o Código Penal é tão incrível que só o pensamento do indivíduo já muda a sua responsabilidade. E aí ele pensa agora, ele não tá com foda-se agora. Agora ele pensa o seguinte, meu amigo, por conta das minhas habilidades, por conta das minhas habilidades, eu posso evitar o resultado. Olha aí. Então, ó, por conta das habilidades dele, tá? Ele pode evitar o resultado. Então ele pensa assim: tem uns caras plantando milho ali atrás. Só que eu sou tão bom no que eu faço que eu não vou errar o alvo, porque eu só acerto nele se eu errar o alvo. Então eu tenho certeza que eu não vou errar esse alvo. Então aqui ele não tá com foda-se. Ele não assume o risco de produzir o resultado. Imagina, galera, que ele acerta, ele erra um tiro e acerta aqui na pessoa. Nesse caso, o que que acontece? Ele tacou o foda-se? Não, ele falou agora assim, ó, fudeu.
Então, fudeu, tá? Porque ele bota a mão na cabeça e diz, meu Deus, fudeu. Então, a diferença é essa, tá? Do dólar eventual, quando ele assume o risco de produzir o resultado, tá? Quando ele taca o foda-se, e da culpa consciente, onde ele fala, fudeu, porque ele confiava nas habilidades, mas acabou produzindo o resultado. Ele pensou que poderia evitar o resultado, mas ele acabou produzindo o resultado. Diferente lá do dolo eventual, em que ele pouco se importa com o resultado, tá? Ele não quer, mas ele pouco se importa se vem a acontecer. Tá bom? Vamos lá. Olha que legal, 101 pessoas, muito, muito bom, muito legal. Então, galera, o crime culposo inconsciente é esse aqui que a gente vai ver, ó, que está descrito no código, tá? Que ele é quando se dá por imprudência, negligência ou imperícia. Imprudência é quando você é afoito, você faz demais, tá? Geralmente as bancas associam imprudência, né, ao cara que cruza um sinal vermelho, por exemplo, tá? Ao cara que, por exemplo, é muito afoito, anda sem observar a velocidade padrão da via, tá certo? Negligência, por exemplo, você está dirigindo o carro, o pneu tá careca e ele estoura, você capota e mata alguém. Você matou alguém por uma questão culposa através da negligência, deixar de fazer. E a imperícia está voltado mais para a questão profissional, questão técnica profissional, tá? Não precisa, galera, vocês se atentarem muito ao conceito de cada uma. Basta você saber que quando a banca falar em imprudência, imperícia ou negligência, ela está falando de culpa, tá? De crime culposo. Se a banca vier um pouco mais detalhada, é a chamada culpa inconsciente. A culpa inconsciente, tá bom? Porque a culpa consciente já é aquela questão que ele tem a previsibilidade, mas ele acredita que pode evitar o resultado. Tranquilo? Belezinha? Vamos ver aqui uma perguntinha do Matheus. No caso, fica crime culposo quando não há intenção. É crime culposo quando não há intenção, tá? Crime culposo quando não há intenção. Só, Matheus, que essa questão de haver ou não intenção é um pouco relativa, tá? Porque veja que quando ele assume o risco, ele não tem diretamente a intenção de matar, só que ele pouco se importa com o resultado morte, tá? Então, ele ter a intenção de forma direta é quando ele quer, é o dolo direto. O dolo indireto ou eventual, ele não quer diretamente, tá? Porque se fosse quis, era direto, né? Ele não quer, mas ele assume o risco, beleza? Então, ó, cuidado com essas classificações de dolo ou culpa, tá? Mas se a gente for generalizar, né, Matheus? Se a gente for generalizar, a gente tem crime doloso, quando eu quero, crime culposo, quando eu não quero. Se a gente for fazer um bolão generalizando. Só que as bancas não trabalham bem assim. As bancas gostam um pouco de trazer os detalhes de cada ponto dentro do código. Beleza? Galera, nós ainda temos aqui, vou trazer para vocês ainda aqui dois tipos de dolo, né? Dois tipos de dolo, tá? O dolo de primeiro grau e o dolo de segundo grau, tá? Dolo de primeiro grau. O que é o dolo de primeiro grau? É a pessoa que eu quero atingir. O que é o dolo de segundo grau? São as consequências daquele meu ato, daquele fato, tá? Então vamos lá. Galerinha, se eu quero, se por exemplo, eu quero matar uma pessoa que está em determinado voo, né? O avião tem 200 pessoas. Só que eu boto uma bomba nesse avião para matar somente João, que está naquele voo, tá? E aí o avião voando lá, eu aperto o botão, ó, explode, morre João, que eu quero matar, e mais 200 pessoas. Meu dolo quanto a João foi o dolo de quê? Dolo de primeiro grau. E as consequências, as 200 pessoas que eu matei? Dolo de segundo grau. Veja que tudo é dolo, tudo é dolo. Só que quem eu quero atingir primeiro grau? As consequências, ou seja, o azar dos outros, né? Dolo de segundo grau. Mas lembre-se, tudo é dolo, tá bom? Tudo isso é dolo. Então vamos lá. Isso aí, tamo junto, Hélio Oliveira, Luana de Cássia, tamo junto, Matheus, Maria, Ailton, Rafael, vamos que vamos, Luiz Lima, professor Isaqueu, curso essencial 2.0 vai ter atualização, deixar Isaqueu responder, o Ailton,
Imperícia seria, por exemplo, o policial errar o tiro. Ailton, depende do contexto, tá? A imperícia em si depende do contexto. Só que quando o policial erra o tiro, na verdade não é imperícia, porque não há culpa nesse caso em si do policial, tá? Se o policial quer acertar no bandido e ele erra o tiro, a gente entra em outro instituto, que é o instituto chamado de erro do tipo, tá? E aí a gente chama de aberratio ictus. O que é aberratio ictus? É quando ele erra, né, de forma geral, sem trazer essa questão aí de latim para vocês, mas erro sobre execução do fato, tá? O policial vai atirar no bandido, erra, acerta outra pessoa, tá certo? O Código Penal considera como se o policial tivesse acertado quem ele queria acertar, tá? Mas ainda assim não é culpa. Houve o dolo, ele só errou na execução, beleza? Mas não é culpa, não passa para culpa. Geralmente, galera, essa questão aqui de culpa, né, é quando, por exemplo, ele nem cita muito imperícia porque fica um pouco complicado, mas eu já vi questão cirúrgica, né? Questão cirúrgica, por exemplo, né? Então, a mulher entrou aí, né, contra determinado médico por um erro, né? Por exemplo, ele esqueceu lá uma tesoura dentro da barriga da mulher, tá certo? E aí foi constatado aí o crime culposo por imperícia, porque ele ao menos percebeu que tinha deixado aquela tesoura ali dentro, tá certo? E aí gerou uma lesão, aquela lesão, crime culposo por imperícia. Só que não precisa, isso é muito discutível. Ele não traz muito exemplo aí de imprudência, negligência ou imperícia, tá? Porque pode confundir um pouco com outros institutos. Então a banca evita trazer o conceitozinho de cada um desses três, tá bom? Então a gente fala de forma mais genérica também para não confundir a cabeça do candidato. Tá certo? Tranquilo? Então, aula top demais. Brigadão, David. Cara, muito obrigado, tá? Muito obrigado, tá certo? Então, Karina, exatamente, a CESP pode cobrar todos esses tipos de dolo, tá? A CESP é uma banca, pessoal, a CESP é a maior banca, tá, do Brasil. A banca que pode cobrar qualquer dessas situações aqui, a gente não pode brincar com a CESP, tá? Eu vejo muitos alunos falando, professor, eu não vou estudar isso porque pode ser que não caia, é prova para soldado, eu acho que não cai, pelo amor de Deus. Não seja um concurseiro negligente, tá? Quantos e quantos alunos meus chegaram para mim pós-prova, PM Maranhão, PM Ceará, PM Piauí, e falaram assim para mim, professor, se eu tivesse dado mais uma atençãozinha nesse tópico que eu pensei que era besteira, eu estaria nessa lista de aprovados aí, tá? Gente que não passou por conta de um ponto, por conta de 2 pontos, 3 pontos, tá? Você pensa que é pouco, mas pode resolver tua vida. Um ponto resolve tua vida. Se você acha que não resolve, pergunta para o cara que não entrou por causa de um ponto. Pergunta para aquele cara que não entrou porque ele empatou com o último, tá? E aí ele ficou desclassificado na questão do desempate. Pessoal, a gente não pode negligenciar a matéria, a disciplina, tá? Então eu tô aqui justamente para isso, para trazer para vocês, tá? Tudo que vocês precisam para gabaritar a matéria. Inclusive, você que não adquiriu ainda seu curso aí da PM Alagoas, vai lá no site, tá? Do Estou Preparado, adquire o seu curso, aproveita aí os descontos aí da semana nos cursos do Estou Preparado, tá? PM Alagoas. Estou gravando aí, estou quase encerrando já o curso de Direito Penal, tá? Já está quase todo na plataforma, totalmente atualizado para vocês, trazendo ponto a ponto todos os tópicos necessários para a sua aprovação. Beleza? Então, ó, eu garanto a vocês que vocês vão gabaritar Código Penal aí na sua prova, no seu concurso, e lá no final vocês vão me chamar para o churrasco, tá? E eu vou, beleza? Não chama não que eu vou mesmo para o churrasco, a gente vai tirar aquela foto bacana, comemorar a sua vitória, beleza? Tranquilo? Então, galerinha, vamos para a próxima questão, tá? Madrugadão, eu aqui só na água, viu? Vontade de tomar um café, mas não deu certo eu fazer o café hoje, não. Mas no próximo madrugadão vou estar com um cafezinho aqui, e aí eu só libero vocês de manhã, tá bom? No próximo. Então, bora lá, pessoal. Ó. Então, crime doloso, dolo direto ou dolo indireto ou eventual. Crime culposo, culpa consciente ou culpa inconsciente. Então, a partir de uma questão, eu já destrinchei, foi tudo, tá?
O que é que tem aqui no parágrafo único? Ó, olha que legal, galera. Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando pratica dolosamente. O que é que ele está falando aqui, galera? Ó, vamos lá. Vou dar um exemplo para vocês. O crime em regra, né? A regra, vou colocar aqui, ó, a regra é que a pessoa seja punida a título de dolo. A regra é essa. Quando é que eu vou ser punido? Quando é que eu vou ser punido a título de culpa? Só quando o tipo penal vier expresso. Vier expresso. Tá? Só quando vier expresso. Então vamos lá. Exemplozinho para vocês. O crime de homicídio. Crime do artigo 121, tá? 121. Crime de homicídio. Existe o homicídio doloso? Existe. O próprio caput já traz matar alguém. O crime doloso, ele não precisa ter o nome lá. Matar alguém dolosamente. Não precisa, você não vai ver isso, tá? Furtar alguém dolosamente. Você não vê. Presume-se que você age com dolo. Então, o dolo é presumido. O dolo não precisa vir expresso, entendeu? Só que a culpa tem que vir expresso. A culpa tem que vir de forma expressa. Então, vamos lá. Homicídio. Se eu matar alguém porque eu quero, eu respondo? Eu respondo. Se eu matar alguém culposamente, eu respondo? Eu também respondo. Mas por que eu respondo? Porque lá no parágrafo 3º tem lá a previsão de homicídio culposo, tá? Então, se eu mato alguém culposamente, eu também respondo. Beleza? Por quê? Porque tem previsão no tipo penal, dentro do tipo penal de homicídio. Quer ver outro exemplo? O crime de furto, artigo 155. Furtar, né? O crime de furto é subtrair coisa móvel alheia, tá certo? Então, subtrair coisa móvel alheia, tá certo? Quando eu subtraio coisa móvel alheia, presume-se que eu subtraí porque eu quis ou foi por culpa? Porque eu quis. O dolo é presumido. Por que eu não respondo por furto culposo? Por que não tem a previsão de furto culposo? Porque não está escrito na lei. Então, eu só posso ser punido a título de dolo. Eu só vou ser punido a título de culpa quando o tipo penal trouxer isso de forma expressa, como traz no homicídio. Por exemplo, o crime de dano, artigo 63. Crime de dano, eu só respondo na modalidade dolosa. Então, se eu pego um paralelepípedo e jogo no teu carro e quebro o vidro do carro, eu respondo por dano. Agora, se eu estou carregando aqui uma pedra, trabalhando, e aí eu deixo escorregar sem querer, por imprudência, negligência ou imperícia, eu derrubo em cima do teu carro e quebro, não foi por dolo, foi por culpa, eu não respondo pelo crime de dano. Aí eu vou ter que consertar o carro, mas aí não é a esfera penal, aí é a esfera civil, beleza? Eu tenho que pagar o conserto, mas pelo crime eu não respondo, porque não existe dano culposo, beleza? Então, em regra, os crimes são dolosos, só posso responder pela modalidade culposa quando for o quê? Expresso em lei. Olha aqui, ó. Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando pratica de forma dolosa. Tranquilo? Deu para entender, pessoal? Bacana. Vamos lá. Ver se tem algumas perguntinhas aqui, tá? Erro do tipo diferente de erro de proibição. Não confundir. Exatamente, David. Exatamente, tá? A banca não abordou aqui. Só que erro do tipo é diferente. Erro de proibição, eu não sei que aquele crime existe e eu cometo ele. E aí pode ser excusável ou inexcusável, tá? Pode ser evitável ou inevitável. Erro de tipo, eu sei que o crime existe, só que eu não sei que estou cometendo ele. Então, no erro de tipo, eu conheço o crime, só não sei que estou cometendo ele. E no erro de proibição, eu não conheço nem o crime, eu não sei se aquele crime existe. Por exemplo, um holandês que vem para o Brasil e chega numa praça e começa a fumar maconha, porque ele pensa que o Brasil é como a Holanda, tá? Se ele comprovar que ele não tinha possibilidade nenhuma de saber que aquilo, que fumar maconha, era crime no Brasil, porque fumar maconha é crime, viu? É crime, meu filho. Artigo 28, ele só não tem pena, mas ele é crime. Se ele provar que ele não sabia, não tinha como ele saber que no Brasil era crime fumar maconha, tá? Então, ele fica isento de pena a partir do instituto de quê? Do erro de proibição. Já erro do tipo,
é, por exemplo, quando você deixa um celular em cima da mesa, o seu amigo vai lá, deixa o celular dele, tá? Imagina, você vai embora, ao invés de pegar seu celular, você pega do seu amigo, bota no bolso e vai embora. Ou seja, você subtraiu coisa alheia móvel. Só que você não sabia que estava subtraindo, tá? Você sabe que o crime existe, só que você não sabia que estava cometendo o crime. É diferente. Então, erro do tipo, e esse é o erro do tipo essencial, é diferente do erro de proibição. Depois a gente vai entrar mais nesse detalhe, tá bom? São muitos detalhes, tá? Manda um salve para Chapada Diamantina. Galera da Chapada Diamantina aí, um abração, tamo junto, beleza? Dalton, muito obrigado pelo seu comentário. Cláudio, beleza? Não existe dano culposo, muito bom, perfeito, Dalton. Marcelo, Caruaru, Pernambuco. Rapaz, minha avó mora em Lagedo, não sei se vocês conhecem Lagedo. Se alguém conhecer Lagedo, coloca aí, né? Minha avó mora em Lagedo, Pernambuco. Eu vou pagar, meu irmão nasceu em Garanhuns, tá? Pernambuco. Já morei em Maceió, na Ponta Verde, 2003, tá? Eu sou muito viajado, eu conheço a terra de vocês, tá? Então, galera, ó, adquira o seu curso aí da APM Alagoas, tá? Adquira o curso, tá? Sensacional. Tá um preço muito incrível para você adquirir seu curso, tá? Então não perde tempo, vai lá, invista no seu futuro, tá? Um dos meus maiores investimentos foi aí no meu futuro, tá? Em cursos preparatórios, em materiais de qualidade, tá? Para você não perder tempo e ir direto, seguir direto aí ao foco, tá? Eu sempre costumo falar, não existe atalho para o sucesso, não existe atalho aí para questão da vitória. Só que existem caminhos mais longos e dolorosos que você às vezes não precisa passar. Quando é que você passa por um caminho doloroso? Quando você pega material que não presta, tá? Cursinho que não tem compromisso, aí você pega um caminho bem mais doloroso. Até você se acertar no caminho certo, vai demorar mais, tá? Então, ó, eu garanto a vocês, curso do Estou Preparado vai te levar para aprovação, tá? Então não perde tempo, vai lá, adquire seu curso. Uma das coisas que eu nunca me arrependi na minha vida e nem vou me arrepender é investir no meu futuro, tá? E um curso de qualidade aí, adquirindo esse curso, você vai estar investindo. Então, vamos lá para a próxima questão. Galerinha, show de bola. Olha aí, Lagedo, todo mundo conhece Lagedo, né? Muito bom, cheguei faz pouco tempo de Lagedo. Beleza, Cláudio? Abração, meu irmão. Tamo junto. Vamos lá. Próxima questão, galerinha boa. Vamos para frente. O que é que tem aqui, pessoal? A respeito da aplicação da lei penal, do crime da imputabilidade penal, julgue o item a seguir. Bora lá. No trajeto para a delegacia de polícia, a viatura policial que transportava o indivíduo preso em flagrante delito sofreu um acidente de trânsito, o que provocou o início de um incêndio em função do combustível armazenado no tanque. Com o risco iminente de explosão, o policial conseguiu se salvar saindo pela janela. O indivíduo transportado ficou preso na viatura em chamas. Olha aí, o cara transportava o preso, né? E aí teve um acidente, o veículo pegou fogo e o policial caiu fora, né? Pela janela e o preso morreu queimado. Bora lá, assertiva. Nessa situação, o policial poderá invocar em sua defesa a excludente de licitude e estado de necessidade. Galera, isso aqui é uma questão absolutamente, absurdamente correta, tá? Estado de necessidade. Muita gente pensa assim, porque eu vou já falar aqui das excludentes. Muita gente pensa assim, rapaz, professor, mas ele não pode alegar estado de necessidade porque ele tem o dever legal de enfrentar o perigo. Não, ele tem o dever legal de enfrentar o perigo, não é de se matar não, viu? Se não há possibilidade, o carro está pegando fogo, não tem o que ele fazer. A situação hipotética ela é bem clara. Então, o que é estado de necessidade? Estado de necessidade é salvar-se de perigo atual que não provocou por sua vontade, nem poderia de outro modo evitar direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigisse, tá bom? Então, professor, como é que você decora isso tudo? Meu amigo, é só ler e reler isso aqui, estudar, que dá certo. Tá? Então, estado de necessidade. O policial militar salvou-se de um perigo atual. Qual foi o perigo atual? O fogo, pegou fogo, que não provocou por sua vontade. Não foi ele que provocou o fogo, tá? Nem poderia de outro modo evitar.
não tinha como ele evitar aquilo ali, tá certo? Já estava pegando fogo, não tinha como ele entrar para salvar o preso, tá? Cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. Então, não era razoável exigir que o policial entrasse lá para morrer queimado, beleza? Galera, eu gosto muito, minha linguagem é muito simplista, tá? Quando eu falo simplista, não é sinônimo de insuficiente, tá? É sinônimo de objetividade, tá? Eu não gosto de juridiquês, certo? Eu sou formado em direito, mas eu não gosto muito de juridiquês, tá certo? Eu acredito que a desgumertização do direito é uma chave essencial para o concurseiro ser aprovado, tá? Desgumertizar o direito. Então, ó, perfeita questão. Vamos aqui agora para a nossa explicação, falando um pouco de estado de necessidade. Belezinha? Tranquilo? Então, quase meia-noite aí, né? Um abraço, Herbert Fernandes, meu brother, meu amigão, Herbert. Um abraço, meu irmão. Tamo junto. Tiago Felipe, né? Vendi minha moto para investir tudo no concurso. Tiago, cara, muitos vão te chamar de loucos. Depois, essa galera que tá te chamando de louco, tá? Vai te pedir conselho, vai te pedir ajuda. Como foi que tu passou, cara? Aquele tempo lá, desculpa, velho, tá? Então, já passei por isso, sei como é, tá? O louco, ele vira exemplo. O louco, ele vira exemplo. Porque a diferença do gênio pro louco, sabe qual é? É só o resultado. Tá? Quando a galera vê o resultado, a tua aprovação, aí tu deixa de ser louco, tu vira gênio, tu vira uma referência, beleza? Então pega isso e leva para tua vida, tá bom? Então, pessoal, vamos lá, show de bola, falar do estado de necessidade. Pessoal, primeiro, quero falar aqui das excludentes de ilicitude. Galera, quando falar de excludente de ilicitude, você vai lembrar das 4 excludentes de ilicitudes genéricas que estão previstas no artigo 23 do Código Penal. Quais são elas? Legítima, eu vou botar na ordem, tá? Estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito, tá? Temos 4 excludentes de ilicitude de forma genérica. São as únicas que existem no Código Penal? Não. Nós temos as específicas. Só que isso aí já é na parte especial do Código Penal. A gente já tem que entrar um pouco mais dentro da parte especial do Código, beleza? Por exemplo, aí o aborto, né? O aborto praticado por médico quando for o chamado aborto necessário, tá? Por exemplo, quando está em risco lá a vida da gestante, esse aborto praticado por médico também é um excludente, só que é um excludente específica. Isso aí é mais para a parte especial. Quando fala de excludente de ilicitude em si, a gente fala dessas 4, tá? Então, a primeira excludente que ele falou na questão foi a do estado de necessidade. Então, o que é estado de necessidade, galera boa? Vamos lá. Show de bola. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem poderia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Galerinha, eu fui policial militar 3 anos, 6 meses e 16 dias, tá? Teve uma ocorrência que foi legal e se enquadra aqui no estado de necessidade. Uma ocorrência foi muito legal. Eu estava de serviço na viatura, tá? E aí alguns indivíduos, né, pediram para eu parar, né? Pelo amor de Deus, para. E eu, rapaz, o que foi que aconteceu? Será que foi algum vagabundo que tá roubando aqui alguma loja? E eu já desci, né, no jeito, meu amigo, porque policial tem que estar alerta, né? Já desci no jeito, cadê onde foi? Qual foi a loja? Não foi roubo não, não é nada não. Nesse carro aqui, meio-dia, meu amigo, e no Piauí é quente, viu? Se você pensa que aí Alagoas é quente, você nunca veio pro Piauí, não, tá certo? O Piauí é quente, meu irmão. E aí eu cheguei lá meio-dia, tá? Pensando que era um roubo. Rapaz, não é roubo, não. A mulher saiu
e deixou esse recém-nascido dentro do carro. Olha que loucura. Deixou o recém-nascido dentro do carro, na cadeirinha de bebê, meio-dia, o carro desligado, sem ninguém no carro, só a criança no banco de trás. Meu amigo, e pegando fogo, e o carro naquele, pegando fogo assim, entre aspas, né? O carro naquele calorzão de meio-dia, e a criança lá basicamente suando, porque o vidro era claro, né? Dava para ver a criança. Meu irmão, o que foi que a gente fez imediatamente, tá? Quebrou o vidro do carro. Quebrou o vidro do carro e pegou a criança. Professor, mas o senhor cometeu o crime de dano. O senhor quebrou um vidro de um veículo. Crime de dano. Deteriorar, inutilizar coisa alheia. Mas espera aí. Eu cometi um crime, mas eu não vou responder pelo crime. Por quê? Porque eu estou acobertado pelo estado de necessidade. Por quê, professor? Vamos analisar o artigo 24? Galera, quando a gente analisa com base em um exemplo, fica bem mais gostoso. Olha aqui, ó. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato. Que fato foi esse? Artigo 163, crime de dano. Para salvar de perigo atual, tá? Para salvar de perigo atual. Se eu não tirasse a criança do carro, ela poderia morrer sufocada naquele calor. Que não provocou por sua vontade, tá? Eu não foi eu que deixei a criança ali, então não foi eu que provoquei. Nem poderia de outro modo evitar. Eu não queria quebrar o carro, eu tentei abrir a porta, não abriu. Então eu não poderia evitar quebrar o vidro. Direito próprio alheio, nesse caso foi um direito alheio, porque eu salvei a vida de uma criança, tá bom? Cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigisse. Então não era razoável que o Código Penal exigisse que eu mantivesse lá o vidro intacto, tendo em vista a vida da criança, tá? Não era razoável que a criança morresse para preservar o vidro do carro. Entendeu? Então, olha que legal, artigo 24. Meu amigo, quando a gente desmembra ponto a ponto, fica muito legal para enquadrar no exemplo, tá? Quer ver outro exemplo de estado de necessidade? Quando você, por exemplo, deixa eu ver aqui, pronto, vamos lá. Você está num navio e esse navio afunda, tá? E aí você, né, vou colocar aqui, ó, você está no navio, tá? Imagina aqui o navio afunda, tá? E aí cai aqui na água você e outro indivíduo, vocês dois caem na água. E só tem uma boia para os dois. Opa, essa boia aqui é igual aquela, não tem aquela porta lá do Jake e a Rose, né? Não só dava para uma pessoa, é igual esse navio, é igual essa boia, tá? Só dá para uma pessoa. Aí você aqui A e aqui é B. Aí você faz o quê? Você mata B para pegar a boia. Você agiu em quê, galera? Vamos ver. Você praticou o fato, o artigo 121, o crime de homicídio, para salvar de perigo atual, foi, porque senão você ia morrer afogado. Que não provocou por sua vontade. Foi tu que afundou o navio? Não. Então, o perigo que você estava não foi criado por você. Nem poderia de outro modo evitar, porque você não poderia nadar. Ou você pegava, matava ele para ficar com a boia, ou você ia morrer. Direito próprio ou alheio. Nesse caso, você salvou um direito próprio, direito seu, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigisse. Não é razoável que eu deixe ele vivo e eu me mate, tá? Porque uma vida vale igual a uma vida. Beleza? Tranquilo? Então é isso, pessoal. Estado de necessidade é isso. A gente tem que analisar todos esses elementos fundamentais do estado de necessidade. Tá bom? E o que é que nós temos aqui, tá? O que é que nós... Deixa eu ver se tem alguma perguntinha aqui. Não tem pergunta, tá? Vamos lá. Proporcionalidade do sacrifício, exatamente. Galera, o que não pode é, por exemplo, aqui, ó, eu dou muito esse exemplo aqui, o que não pode é isso aqui, ó. Por exemplo, eu tô aqui, né, naufragou, né? O navio naufragou. Aí tá aqui eu, né? Tem outro indivíduo aqui. E aí, tem meu cachorrinho aqui, ó. Meu cachorrinho, tá? Meu cachorrinho tá aqui, ó, nadando também, morrendo, quase se afogando o cachorro. E tem duas boias. Aí eu pego uma boia para mim, mato esse cara aqui e dou essa boia pro meu cachorro. Pelo amor de Deus. É razoável que o cachorro morra para salvar uma vida humana. Então não tem como eu alegar estado de necessidade
se eu matar o cara para dar a boia pro meu cachorro, pelo amor de Deus, tá? Por quê? E aí, perfeitamente como trouxe aqui, tá? Perfeitamente como trouxe aqui, proporcionalidade do sacrifício, tá certo? Na área Mica, Henrique, Dalton, Ailton, a gente vai sim, tá? A gente vai sim também, estou preparado aqui pelo canal do Isaqueu Silva, vai ter sim aí também live para PM Piauí, PM Ceará, PM Maranhão, tá? Aqui é a fortaleza dos concursos policiais, tá certo? E outros concursos também. Mas PM vai ter sim aqui live para todas as PMs. Tranquilo? Beleza, pessoal? Você que não é inscrito no canal ainda, vá lá, se inscreva no canal, tá? Curta esse vídeo aí, compartilhe com seus amigos, tira o print, marca lá o Isaqueu Silva, o professor Giovanni Dias, marca lá, pessoal, o curso Estou Preparado. Olha aqui, ó, vou colocar aqui para vocês, tá? Marca lá, ó, marca lá. Tá? Aqui, ó, Giovanni Dias Carvalho, tá? Meu Insta é Giovanni Dias Carvalho, tá? O Insta também aí, ó, do Isaqueu Silva, tá certo? Silva. E o Insta também, galera, do curso, vou colocar aqui embaixo, ó, curso Estou Preparado, beleza? Ficou um pouco juntinho aqui, tá? Mas deu para entender, né? Curso Estou Preparado. Vai lá, tira aí o print, tira a foto, marca a gente lá naquela foto bacana, coloca Comando da Madrugada e coloca embaixo, tô acordado. Beleza, Comando da Madrugada, tô acordado. Marca daqui nós três, tá? E vai dar tudo certo. Belezinha? Tranquilo? Então, pessoal, só encerrando aqui rapidinho, tá? Só encerrando rapidinho, ó. Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo, isso é uma premissa geral, e embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3. Beleza? Tranquilo? Então, galera, depois a gente vai pegar... Cara, eu gosto muito de dar aula, o tempo para mim passa voando, pelo amor de Deus. Professor, passa voando o tempo, tá errado esse relógio. É verdade, professor. Meia-noite já. Mas querem continuar, podem encerrar aí, viu, esse material. Pronto, não, eu acredito que já... Deixa eu olhar, dá só uma olhadinha, mas eu acredito... Pronto. É só gosto de direito penal. Ainda tinha duas aqui. Deixa eu terminar rapidinho aqui pra galera. Fica à vontade, viu? Fica à vontade. Rapidinho. Eu só terminar essas duas aqui. Viu? Rapidinho. Galera, eu vou tomar muito tempo de vocês, tá? Mas só terminar essas duas aqui de forma mais direta, de forma mais objetiva pra gente encerrar. Beleza? Então vamos lá, galerinha. Ó, o que é que acontece aqui nessas outras? Ó, também é da PM Alagoas, tá? O indivíduo que, ao tempo que praticou ação ou omissão, era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato, né? Posteriormente veio a ser afetado por doença mental. Nesse caso, o indivíduo é isento de pena. Galera, se o indivíduo, ao tempo que praticou a ação, era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito, então você pega só essa informação. Ao tempo da ação ou da omissão, ele era inteiramente capaz, então não há isenção de pena. O que há posteriormente, galera, deixa eu colocar aqui, o que há posteriormente, tá? É uma superveniência de doença mental que vai transferir ele, de acordo lá com, eu até coloquei aqui para vocês, ó, de acordo com o artigo 41, é o que vai transferir esse indivíduo para outro sistema de punição. Eu não concordo muito bem com esse gabarito, tá? Porque existem também algumas situações contrárias a esse gabarito. Só que, para a gente seguir a banca CESP, sempre que o indivíduo cometeu um crime e foi inteiramente capaz, você vai considerar ele o quê? Imputável. Você considera ele imputável. Então não vai botar que ele é isento de pena, não, mesmo se ele tiver uma doença mental posterior, tá? Por quê? Porque é assim que a banca se comporta, beleza? Observa apenas o momento do crime. O que vai acontecer posteriormente, não precisa se atentar muito a isso aqui para a CESP, tá? Observa o momento. Se no momento ele é inteiramente capaz, ele vai responder penalmente, tá? Ele não fica isento de pena. Uma questão um pouco discutível, tá? Mas que a banca deu aqui esse gabarito, beleza? Como errado. Então, ó, por último aqui, né? A nossa última questão.
Um indivíduo desferiu facadas em alguém com a intenção de matar. A vítima veio a óbito 3 semanas depois. Nesse caso, considera-se praticado o crime desde o momento em que as facadas foram deferidas à ação, ainda que somente no momento posterior tenha ocorrido a morte da vítima. Então, qual é o momento do crime, galera? O momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o do resultado. Então, ó, questão perfeita. Questão certa. Ele vai falar aqui do tempo do crime. Galera, tempo e momento é a mesma coisa, viu? Ele vai falar do tempo do crime. Qual é a teoria do tempo do crime? A atividade. Tá? A atividade. Então, galerinha, onde é que tá aqui, ó? Artigo 4º. Fechamos, agora a gente encerrou, professor, né? A gente encerrou aqui o nosso aulão, tá bom? Obrigadão, Patrício, meu irmão, muito obrigado, Patrício, aí, tá certo? Eu fico muito feliz, tá? Vitória Vicente, a gente vai, vou falar com o Isaqueu aqui pra gente meter aí, jogar penal pra cima até de manhã, tá? É verdade, meter penal aqui pra cima do conhecimento da galera, beleza? Brigadão. Beatriz, Luca, tá? David, Lucimário, tá? Estou no banho assistindo aula aí. Leanderson, Flávio, Pedro, Wesley, Douglas. Galera, eu agradeço demais a vocês, tá? Agradeço a Isaqueu aí, o curso, uma plataforma excelente, excepcional. Quando o Isaqueu me chamou aí para fazer parte desse time, quando eu observei a qualidade, a preocupação que ele tem, tá? O respeito que ele tem com os alunos aí, cara, eu não pensei nem 2 vezes, nem 1,5 vez. Cara, eu vou sim, porque eu estou preparado, realmente é focado, se preocupa com a preparação dos candidatos. Beleza? Então, agradeço vocês aí pela participação na live. Muito obrigado, tá? A todos e até a próxima oportunidade. Obrigado aí, professor. Valeu, professor Giovanni. Eu também ficaria assistindo até, né, amanhecer, né? Mas a gente monta depois um madrugadão, né? Só com direito penal, viu? Pronto. Não. Fechou. Já tá combinado. Pode deixar, viu? Pronto, show. Valeu, professor. Muito obrigado. Valeu, obrigadão, galera. Um abração, até mais. Tamo junto. Foco total.